esse que João está falando? No início do nosso texto aqui, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João fala para nós sobre a origem do amor e o que é o verdadeiro amor. Porque nós podemos falar de amores, e quantos amores a gente vai citar aqui se a gente for falar de todo tipo de amor. Amor ao seu cônjuge, amor ao seu irmão, amor ao seu amigo, amor ao seu trabalho. A verdade é que para João só existe um amor. Ele não vai diferenciar esse amor em vários tipos diferentes. Ele está falando, existe um amor que é o amor perfeito, que é o amor supremo. E todos os outros amores, se não estiverem neste, é um amor falso. A gente vai dividir essa parte do nosso texto, essa perícope, em 3 partes. Versículos 7 e 8, nascer e conhecer. Versículos 9 e 10, contrário, o conhecimento e o nascimento. Versículos 11 e 12, amados. Quem são esses amados? Então, como João começa, assim ele termina essa perícope, né? Ele começa falando, amados, versículo 7, e ele encerra no versículo 11, falando, aos mesmos amados. Todo o versículo 4, isso é muito citado, muito enfatizado, sobre os amados, o objeto a quem ele está falando. Então, a primeira parte do texto, nascer e conhecer. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. João está dizendo aqui que o amor nasce de Deus. Quando ele fala que o amor procede de Deus, a palavra aqui é que o amor vem de dentro de Deus. E ele vai mostrar para nós que só existe esse amor, não existe outro amor. Só existe esse único amor que vem de dentro de Deus, que emana de Deus. É como se este é Deus e dele flui o amor. E é só esse amor que interessa, porque esse é o único amor verdadeiro. Todos os outros amores são falsos amores, são amores falsos. Então, amados, nós devemos amar uns aos outros, porque o amor vem de dentro de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como eu falei sobre a nossa primeira parte do texto, ele faz quase que uma diferenciação. Todo aquele que ama é nascido de e conhece a. Então o que João está dizendo? Não se engane. Ser nascido de Deus é diferente de apenas conhecer a Deus. Esse capítulo 4 de João aqui, a gente pode dividir o capítulo todo em 3 partes, assim como nós dividimos o meio do capítulo em 3 partes. E a gente vai esmiuçar e entender exatamente o que João está dizendo. Amados, amem uns aos outros, porque o amor vem de dentro de Deus, e todo aquele que ama, ele é nascido de Deus, ele conhece a Deus. Todo aquele que ama, e a palavra aqui para o que ama é uma palavra só. É uma expressão que é traduzida porque não tem uma palavra para isso. É como se João te dissesse, todo o amoroso, o amante, ele é nascido de Deus. O que ama, ele é nascido de Deus. E ele conhece a Deus. E mais uma vez, João está dizendo, aquele amante, aquele que é amoroso verdadeiramente, ele é gerado de Deus. Só daqui a gente já pega uma inferência que não existe amor verdadeiro de quem não é gerado de Deus. Na nossa natureza caída não existe o que é o amor verdadeiro. Existem ilusões de amores, sombras de amor, mas o amor verdadeiro é só daquele que é nascido de Deus. E aí ele continua, todo o verdadeiro amante, o verdadeiro amoroso, é o que é nascido de Deus, que é gerado de Deus, e o que conhece a Deus. E a palavra para conhece aqui é aquela que é o que sabe de Deus, o que conhece a Deus. O que sabe muito sobre Deus, sobre quem Deus é. É a palavra, mesma palavra para gnose, para conhecimento, para gnosticismo, que é uma coisa, parece que é tão distante de nós, mas não seria, se fosse tão distante assim, João não teria escrito essa carta. E nós vamos ver que esse mal do falso amor está no nosso meio, na nossa vida,
mais do que nós gostaríamos e mais do que nós imaginamos que esteja. Hoje, no último dia do Advento, nós vamos falar sobre o amor e sobre o amor verdadeiro. Então, amados, amem uns aos outros. Vocês devem amar, se vocês são amados, vocês devem ser amantes. Percebe que João coloca que o amado, ele não pode simplesmente receber. Vocês são amados para um porquê, para um propósito. Vocês não foram amados de graça. Vocês são amados por um motivo, para chegar em algum lugar. Vocês amem uns aos outros porque o amor vem de dentro de Deus. E todo amante, ele é gerado de Deus, da mesma essência de Deus. E ele conhece a Deus, ele sabe sobre. Deus deu a conhecer a ele, da sua essência. E agora João vai falar sobre os outros. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Então o que João está dizendo? Aquele que não ama, ele não conhece a Deus. E ele nem entra no argumento de que aquele que não ama não é nascido de Deus. Porque isso já está excluído. Não existe possibilidade de você ser nascido de Deus e não viver o amor verdadeiro. O que João está apresentando para nós aqui hoje, irmãos? É um diagnóstico. Qual é o nosso amor? O que nós amamos, quem nós amamos, como nós amamos. Isso vai dizer quem nós somos. O amado, ele tem a obrigação, é isso que João está dizendo, ser amado verdadeiramente exige ser amante, como aquele que te amou. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, pois Deus é amor, e João não fala que o amor é Deus. Deus é amor. João não fala que o amor está intrínseco em quem Deus é. Então, aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Aquele que não ama, ele não sabe sobre Deus. Ele não tem a gnose verdadeira, ele não tem o conhecimento necessário para a vida. Ele não sabe nada de Deus, porque Deus é amor. E aquele que ama, então, ele conhece porque ele nasceu de Deus. Aquele que ama, ele conhece a Deus, uma coisa implica na outra. Só conhece verdadeiramente quem é nascido de Deus. Só conhece quem é nascido de. E João continua. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Percebe o que João está colocando aqui para nós? Nisso se manifestou, nisso Deus mostrou o seu amor. Nisso Deus deu a conhecer o seu amor. Se fosse para viver só por conhecimento, Deus fez isso. Aí, como eu falei, a primeira parte é nascer e conhecer. Não tem como conhecer sem nascer de Deus. E aí João, ele faz um paralelo, coloca um espelho no 9 e 10, ele fala, nisso Deus deu a conhecer de si. Nisso Deus nos mostrou o que é amar, o que é o amor. Ele manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então Deus enviou o seu Filho. Por isso que é propício a gente falar disso hoje, é Natal. Hoje é o último dia do Advento, nós estamos falando sobre amor. O que João está dizendo? Deus manifestou o seu amor, Ele mostrou o seu amor, Ele enviou o seu Filho, Ele encarnou. O Verbo se fez criatura, o Verbo eterno se encarnou, se fez temporal. Mas isso não bastaria, né, irmãos? Se Deus tivesse apenas mostrado, falado, olha, esse é o meu filho. É isso aqui o meu filho. Essa é a essência de mim. Este sou eu, encarnado. O que isso resolveria na sua vida? O que isso resolveria na minha vida se Deus tivesse apenas mostrado, se Deus apenas tivesse manifestado o seu amor em nós? Não seria suficiente. E aí João faz essa troca de argumentos na segunda parte, no 9 e 10, ele fala, nisso Deus manifestou o seu amor em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Mas nisso consiste o amor. Nisso o amor é. E agora ele vai falar da segunda parte, que o amor só de mostrar
o amor só de apontar, o amor só de declarar, não é amor. O que é o amor? Nisso consiste o amor. Primeiro, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele não só enviou o Seu Filho. E isso é o que consiste o amor. Ele não só mostrou o Seu Filho, como João falou no versículo 9. E aí dá a impressão que no versículo 10 ele repete, mas no versículo 10 ele repete, ele fala no que consiste. E ele adiciona, Deus não só enviou o Seu Filho, Ele nos enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele enviou o Seu Filho que se identificou com quem nós somos. Ele enviou o Seu Filho no nosso lugar, como propiciação, como sacrifício pelas nossas vidas, como propiciação pelos nossos pecados. Deus não só mostrou o Seu Filho, Ele nos deu o Seu Filho, Ele matou o Seu Filho, por amor a nós. Não é só um amor de demonstrar, de falar, de apontar, é um amor que age, é um amor que é vivo. Esse é o verdadeiro amor. E aí na terceira parte, João fala, amados. Como ele começou no versículo 7, ele vai fechar no 11. Se Deus, de tal maneira, dessa maneira, que Ele enviou o Seu Filho como propiciação, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus nos amou assim, enviando Seu Filho como propiciação, no nosso lugar, em substituição, nós devemos amar uns aos outros. E se amamos uns aos outros, em algumas traduções é amarmos, mas o verbo no original aqui é amamos, e você vai ver que o sentido é o mesmo, só que fica mais difícil de entender nessa, né? Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, que João está dizendo. Se nós amamos uns aos outros, é a prova de que Deus está em nós. E o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Não dá para dizer, irmãos, que nós amamos se nós não amamos como Cristo. Então, o que é o amor verdadeiro? Hoje nós estamos falando sobre amor. Percebe? Hoje é o dia que nós celebramos a encarnação do Filho. Hoje é o dia do Natal, o último dia do Advento. Mas quando nós estamos falando desse Filho aqui, não é alegria para nós falar só de vida, que Ele nasceu. A nossa alegria é falar que Ele nasceu, que Ele morreu. Esse é o amor verdadeiro. O Filho não só nasceu, como João está falando, Deus não só mostrou, esse é o meu Filho. O amor é completo quando o Filho morre. O Filho tomou o nosso lugar. O pobrezinho em Belém, ele esteve no nosso lugar como propiciação. Esse é o motivo da nossa celebração. E esse é o amor verdadeiro. Como João vai falar em todo o capítulo 4, e ele começa o capítulo 4, versículo 1, dizendo, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. O que isso tem a ver com amor, irmãos? Por que João começa o capítulo 4 falando disso? Sobre a influência sobrenatural que muitos mestres têm na vida dos amados. Qual que é a relação disso com amor? E João está dizendo, esses falsos profetas, eles têm ensinado um amor falso. Os falsos profetas, eles profetizam, eles pregam uma falsa religião. Olha como que João fala no 2. Nisto vocês conhecerão o Espírito de Deus. O que é o Espírito de Deus? É todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Parece que, assim, meio que a gente já confessa isso. Se alguém te perguntar, hoje é Natal, nós estamos reunidos, você acredita que Jesus veio em carne? Mas será que é só isso? Professar e dizer Jesus veio em carne? O que João está dizendo aqui é uma coisa mais profunda do que isso. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Nossa, mas o que isso tem a ver com amor? Por que João relaciona isso com amor? Como nós falamos no início, essa é a maior prova de amor. João está dizendo, irmãos, amados,
Nisso vocês vão reconhecer que o Espírito é de Deus. Aquele que confessa que Jesus veio em carne, aquele Espírito que confessa, aquele mestre que prega o ensinamento verdadeiro, é o de que Jesus, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Ele se fez semelhante a nós pecadores. É o que diz lá em 2 Coríntios 5:11. Ele se fez como nós. Não é simplesmente que ele veio em carne. Você pode professar isso, mas você acredita nisso? Que Jesus veio em carne? Você acredita nessa história da plenitude da graça, do Deus Santo, que se transforma, que se faz em semelhança de criatura pecaminosa? Você professa isso verdadeiramente? Esse é o espírito do cristão verdadeiro. O que duvida disso é o anticristo. O que duvida disso, que ensina isso, é o falsificação e da substituição perfeitas, da identificação total. Jesus se fez como um de nós, ele se fez em semelhança de carne, ele veio em carne pecaminosa, ele assumiu o nosso lugar. O que isso implica em tantos níveis? Primeiro, Jesus ter vindo em carne implica exatamente isso, que nós recebemos graça. Jesus ter vindo em carne implica que nós podemos e devemos ter confiança absoluta na graça, na expiação. Como eu falei, não dá para falar de vida verdadeiramente sem falar de morte, porque mortos era o estado que nós estávamos, nós recebemos a vida por causa da morte do Filho de Deus. Professar que ele veio em carne é professar: Jesus se fez no meu lugar, ele se fez como eu sou, ele levou os meus pecados sobre ele. Mas não é só isso, porque isso é muito fácil de todos receberem. Ser cristão verdadeiramente é dizer: Jesus fez isso por mim e eu vou agir como Jesus. É o que João está dizendo. Todo que não age assim, todo que não professa isso, é o anticristo, é o falso mestre. Essa é a falsa religião. A que diz que o trabalho de Jesus não foi completo. A que diz que a expiação ainda falta alguma coisa para ser completada. A que diz que você não tem acesso direto a Deus. A que diz que você precisa fazer alguma coisa para receber perdão. A que diz que você precisa receber graça de alguma maneira. Essa é a falsa religião do anticristo. E João diz: presentemente já está no mundo. E ele estava falando justamente sobre o arquétipo do anticristo que já existia e que viria a ser. E o que isso nos alcança hoje? Vamos ver o que João diz. Ele continua: filhinhos, versículo 4, vocês são de Deus, vocês têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eles, os falsos profetas, e esse é o ponto de virada, eles procedem do mundo, por essa razão eles falam da parte do mundo e o mundo vos ouve. Vocês lembram o que a gente leu lá no versículo 9? No versículo 7, o amor procede de Deus. João está fazendo um paralelo aqui entre o 5 e o 7. Os falsos profetas procedem do mundo. Os falsos profetas não têm um amor verdadeiro. Os falsos profetas são os anticristos. Eles não vivem um amor verdadeiramente. Porque eles procedem, eles nascem, eles são de dentro do mundo. E por essa razão, eles falam da parte do mundo e o mundo vos ouve. Nós somos de Deus. Versículo 6. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E aqui João vai colocar esse teste crucial. Então o que João está dizendo? Mais do que você avaliar se os outros são anticristos, mais do que você avaliar se os outros são falsos profetas, se eles são cristãos falsos, você é um cristão verdadeiro? Você vive o amor verdadeiro? E o desafio de João, de 1 João 4, ele é um desafio tenebroso, porque ele vai lá no fundo das nossas almas. Ele nos obriga a investigar qual é o nosso amor, o que nós ouvimos, a quem nós damos ouvidos.
Versículo 6 ainda: nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esse é o teste crucial. O que nós ouvimos? Quem é o que nos ouve? Quem é o que prega da graça, puramente a graça? Quem é o que vive como Cristo? Quem é o que recebe Cristo verdadeiramente? Esse é o cristão verdadeiro. E aí ele vai entrar no 7, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então não tem como ser nascido de Deus e viver como um anticristo. E não tem como ser um anticristo e agir como um nascido de Deus. As duas coisas são opostas. Então João está batendo aqui no gnosticismo, no achar, no saber demais. O que ele está dizendo? Não é saber que vai transformar a sua vida. As experiências religiosas não são o Evangelho. A sua experiência de vida não é o Evangelho. É isso que João está dizendo. O que é o Evangelho, então? Uma coisa até aqui a gente tem certeza: não é a sua experiência. Não é o que nós achamos, não é o que os outros dizem. Não são os aconselhamentos de pessoas. Não são as palavras de profetas. Não só porque todo profeta que toma o lugar do Cristo, ele se torna um anticristo. Nenhum profeta é capaz de proferir as palavras de vida eterna como Cristo. Então o Evangelho não é a nossa experiência, não é a nossa vida. E até aqui o que João está dizendo? Você precisa nascer e conhecer, não basta saber sobre, não basta conhecer. Você precisa nascer de novo. E ele continua no versículo que a gente já leu, versículo 8, aquele que não ama, ele não conhece, ele não tem a gnose, ele não tem o conhecimento, porque Deus é amor. Então, mas não conhece. O problema não é que nós não sabemos sobre. Como eu falei no início, esse é o diagnóstico de qual é o nosso amor. O diagnóstico se nós amamos, se nós somos os amados. Nós precisamos passar por esse crivo, irmãos, por esse teste crucial. Porque o problema não é que nós não conhecemos. O problema é que nós não acreditamos. O problema não é que você não conhece, o problema é que você não dá o crédito necessário, o crédito verdadeiro a esse amor. O problema é que você não tem a confiança verdadeira nesse amor, a confiança necessária. Por quê? O que envolve viver esse amor? O que envolve amar e ser amado por esse amor? O que Jesus diz lá em João 14, 21? E é o que João diz aqui no versículo 7. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então o problema não é que você não sabe, não é que você não conhece, não é que você nunca ouviu falar, é porque você não acredita. O problema é que você não leva isso aqui a sério. Esse é o amor mais verdadeiro. Esse é o amor verdadeiramente sincero. E esse amor ele não é expresso em palavras. Por que é tão difícil acreditar nesse amor? Por que é tão difícil viver esse amor? Porque, primeiro, é impossível você nascer de Deus por sua própria vontade. Então nós entendemos que o amado, ele não pode escolher ser amado. Quem ama é que escolhe amar. O amado não escolhe ser amado. O amado só recebe. Por que é tão difícil viver esse amor? É o que nós vemos nos versículos 9 e 10. Sobre o conhecimento e o nascimento. Porque esse amor é um amor missional. Esse é um amor missional, um amor que envolve a missão. O amor de Deus não é só que Ele nos mostrou o seu Filho, que Ele nos enviou o seu Filho. Ele matou o seu Filho. Esse amor é missional, é de alguém que se esvazia da sua glória, é de alguém que se humilha. É um amor que vai em missão, é um amor que vai em serviço, é um amor que serve, não é um amor que fala. Esse é o amor verdadeiro, por isso que é tão difícil. E é por isso que João está dizendo, esse é o diagnóstico. Você ama verdadeiramente? Você é de verdade o amante, o amoroso? Você é aquele que ama? Porque ser aquele que ama envolve muitas coisas. Amar envolve dar de si.
Quando João diz que Deus é amor, é exatamente isso que ele está falando. Percebe? Ele fala no 8, pois Deus é amor, e nisso se manifestou o amor. Deus nos mostrou o seu Filho, Ele nos deu e matou o seu Filho. Amar é dar de si, dar de tudo o que eu tenho, do seu Filho unigênito, do Filho do seu amor, em prol de pessoas miseráveis. Esse amor missional, ele envolve e ele exige isso, amar sem medida. Agostinho diz, né, a medida do amor é amar sem medida. E essa é a medida do amor. E a medida que ninguém quer amar, que é amar quem não merece, é amar o imerecível, é amar como Deus nos amou, amar como Cristo nos amou. Esse amor missional que vai em missão, que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Esse é o amor verdadeiro. Por isso que é tão difícil, por isso que os falsos profetas e anticristos, eles não estão dispostos a viver isso. Por isso que essa é a marca distintiva dos amados, que é ser amante. O anticristo, ele não é amante, porque o anticristo, ele não está disposto a dar de si mesmo. O anticristo, ele está disposto a receber para si mesmo. O falso profeta, ele quer consumir, ele quer receber. O cristão, não. O cristão, ele quer dar de si. E aí, João vai falar nos versículos 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, com esse amor missional, com esse amor sem medida, com esse amor que ama quem não merece, com esse amor que ama o miserável, devemos nós também amar uns aos outros. E ele vai falar, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. O seu amor é finalizado, é executado, é efetuado em nós. E ele continua, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. No quê? Que ele nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. E aqui João está falando para todos os que viveram com ele está falando que ele viu, e está falando ainda mais. Nós testemunhamos isso no meio da vida dos amados, dos que amam verdadeiramente, porque eles amam com esse amor que o Pai amou e enviou seu Filho como Salvador do mundo. E ele vai falar para nós somos aquele do versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E aí vocês entenderam o que envolve, o peso que é confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O peso que é confessar que Jesus Cristo encarnou. João vai falar que peso que é esse. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E agora, como ele falou no 12, ele vai falar no 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus exige de nós confiança. Se nós não temos confiança, nós não confessamos isso verdadeiramente. Confiança, irmãos, a certeza absoluta que Jesus veio e Ele agiu com graça, Ele morreu no meu lugar, Ele não só veio, Ele morreu. A confiança na graça, a confiança no favor que eu recebi quando eu não merecia. Se você não confia nisso, você não ama a Deus. Se você não confia ante Cristo. E ele continua, porque no amor, não, versículo 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, ele não vive o amor, ele vive tormento, ele vive o castigo. O que não ama não tem o amor de Deus, o que não vive amando como Deus amou, que não é o amante, que não é o amado, ele vive com medo. E o medo só produz tormento. E a pergunta para nós hoje é justamente essa: você tem medo de quê? Qual que é o nosso medo? O nosso medo é de perder a nossa vida? Paulo diz isso: eu não tenho nada a minha vida por valorosa. Pelo contrário, viver para mim é Cristo. E a nossa vida, do que é que nós temos medo? Sermos humilhados?
Se nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, nós confessamos que Ele nos amou assim, que Ele se entregou no nosso lugar. E se nós confessamos isso, nós não podemos ter medo de amar como Ele amou. Se nós guardamos os seus mandamentos, nós não podemos ter medo de amar como Ele amou. Viver sem esse amor, não viver esse amor é viver com medo, é não ter paz, é não ter harmonia, é não viver a justiça. É viver pelas nossas próprias obras, é viver como o anticristo, contra Cristo, contrário ao Cristo. Versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e aqui ele faz um paralelo do versículo 10. Lembre, irmãos, aquele que teme, ele não é aperfeiçoado no amor, ele não tem amor. O que tem medo não tem amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós já recebemos esse amor, nós não podemos viver com medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo de amar. Então, o que é a maravilhosa notícia do Evangelho? Você foi amado quando você não merecia. E o Evangelho não é uma notícia de que está tudo bem. O Evangelho é uma notícia de que não está nada bem. Você precisa mudar, você precisa ser outro. Não existe, irmãos, é o que João está dizendo aqui, não existe a possibilidade de você vir nos domingos para a igreja, de você estar na igreja e dizer, eu sou assim mesmo. Não dá. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos, e amar a Deus é viver como Cristo, porque amar a Deus é ser amado por Cristo, é ser amado por Deus. Você não tem o direito, como cristão, de dizer, não, mas a minha vida toda eu fui assim, não. O verdadeiro amor lança fora todo o medo que você tem de deixar o seu orgulho para a encarnação, de viver a encarnação, e esse é o convite de João. Viva a encarnação, viva como Cristo, viva como o Verbo encarnado. Nós amamos que Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Aquele que não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, nós temos da parte dele este mandamento. Aquele que guarda os mandamentos, esse é o que me ama. E nós temos da parte de Deus esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O perfeito amor não é o que cobra. O perfeito amor não é de alguém que chega na igreja e fala assim, eu estou aqui na igreja há tanto tempo, e ninguém nunca perguntou do meu problema. Eu estou aqui na igreja há tanto tempo e ninguém nunca se importou comigo. Esse não é o verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? É de alguém que se dá. Eu estou aqui na igreja e eu amo o meu irmão, eu sirvo o meu irmão. O verdadeiro amor não é o que cobra, o verdadeiro amor é o que dá. Então não basta saber, você precisa viver isso. O verdadeiro amor não é o que consome, o verdadeiro amor é o que alimenta, é o que dá de si, é o que esquece de si mesmo e dá de si para o outro. Então, irmãos, o perigo para a nossa igreja, o que João está dizendo aqui, o perigo para a igreja do Senhor, não é a descrença. O anticristo não é o que não acredita. O anticristo não é um ateu. O problema para nós não é o ateísmo. O problema para nós é o falso crente, é o falso cristão. O anticristo é exatamente isso, é o falso cristão. É o que diz que ama e não ama. É o que diz que ama a Deus e não tem amor com a sua igreja, para com o corpo de Cristo. É o que diz que ama a Deus, mas não ama os seus irmãos. É o que diz que quer ser cristão sozinho. Esse é o anticristo, esse é o falso Cristo. O verdadeiro amor é amarmos a nós mesmos, de amarmos a Deus e irmos para a cruz, de amarmos os nossos irmãos e entregar a nossa vida por amor destes. Então, o que mais nos perturba na nossa vida, tão desesperada, são esses afetos nos lugares errados, os amores às coisas erradas, os afetos imperfeitos. É eles que perturbam o nosso coração. Você está amando a coisa errada. Só existe um amor, e é esse amor, que fora disso, tudo é amor falso. Nietzsche fala isso, né? Você tem que usar toda a sua potência, todo o seu potencial. Se você quer alguma coisa, vai lá e pega. E aí Nietzsche vai falar que Cristo é um fraco, porque ele se entrega, que ele morre por amor dos outros. Só que em uma coisa ele tem uma certa razão. O que ele diz? Ele vai falar o seguinte, que o cristianismo se tornou uma religião para idiotas que seguem regras de até onde Deus quer e Deus não quer.
E ele vai falar que o único cristão verdadeiro é aquele que morreu na cruz. Todos os outros são falsos. E como é que, será que a gente está vivendo como esse cristão falso que Nietzsche denuncia, que ele se queixa? Talvez Nietzsche tenha lido a primeira carta de João ou não, mas o que ele vai falar é exatamente isso. Só existe um cristão verdadeiro. E nós, irmãos, você não se professa cristão, como João falou, você não professa que Jesus veio em carne? Por que você vive do mesmo jeito, do mesmo modo? Hoje é Natal, o Verbo se fez carne, o Filho se humilhou, você não pode se humilhar? E o que acontece? É um suicídio. É como se nós estivéssemos atolados no lamaçal, nos afogando na lama, e nós mesmos puxando nosso cabelo para cima, tentando nos tirar da lama, e isso só gera mais ansiedade, loucura. O amor ele não pode ser criado. Não dá, irmãos. Você não pode elencar razões para amar uma pessoa. A nossa depravação vai nos levar no mesmo lugar que Nietzsche chegou, com toda a sua potência e o seu potencial. Por que eu estou falando de Nietzsche? Porque ele fala, eu sou o anticristo, eu sou quem usa todo o seu potencial. E todos esses cristãos também são anticristos, porque toda religião diz que é, mas é falsa. E o desafio de João para nós é esse. Faça o seu diagnóstico, você é cristão verdadeiro? A sua vida tem valor para você? Se a sua vida tem valor para você, entregue. Você não pode salvar a si mesmo. Você não pode continuar do mesmo jeito. Você não pode estar conformado com a vida que você tem vivido. O verdadeiro amor é esse que não pode ser produzido. Porque eu sei quem eu sou. Eu não posso montar um amor para mim. Eu não posso montar uma coisa que eu vou conseguir amar com todo o meu potencial e a minha potência. O amor tem que ser um estado que vai me tomar. O amor tem que ser um estado que vai me transformar no que eu não sou. Porque eu não tenho amor, não sei amar. O meu amor é falso. Mas nós estamos diante do Cristo que tem um amor verdadeiro. O amor ele não pode ser encontrado. O amor nos encontra. Então o Evangelho é essa mensagem de que tudo na sua vida tem que mudar. Jesus não quer uma parte, não quer o seu braço, não quer a sua perna. Jesus não quer a sua boca. Jesus quer você por inteiro. Se não for assim, não serve. Se você vive pela metade para Jesus, se você é um tímido que tem medo de anunciar o Evangelho da salvação, se você tem medo de amar, você é o anticristo, como Nietzsche, como os anticristos que João denuncia. Mas se você é um amado, isso inclui diretamente que você é um amante, que você é um amoroso, você é aquele que ama, então você é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Para a gente encerrar, a última coisa, pensar que ama, presumir que eu amo, não é amar. Eu dizer que, não, na minha cabeça eu amo os meus irmãos, eu amo a igreja, eu venho aos domingos na igreja. Pensar que ama, não, eu amo o Senhor porque eu penso nele todos os dias, isso não é amor. E é isso que João está dizendo. Pensar que ama não é amar. Pensar que ama é mais uma expressão do amor falso, de uma falsa religião. Jesus não nos amou de maneira falsa. Ele nos amou de maneira verdadeira. O amor presumido é um falso amor. Nós somos chamados a viver o amor encarnado, a viver a encarnação, a viver o amor verdadeiro. Todas as vezes que o homem deseja algo de uma forma desordenada, deseja algo fora desse amor, ele começa a se sentir solitário, ele começa a se sentir inquieto e desesperado. E é por isso que a potência toda do homem, tudo que ele deseja, ele vai lá e faz, só o afunda mais nesse lamaçal. Mas nós estamos aqui diante do amor verdadeiro, diante daquele que nos amou quando nós não merecíamos. E tudo que ele exige de nós é somente isso, é nós por inteiro. Tudo que Jesus exige de você é somente isso, é você por inteiro. Então quando João diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, ele está se recebendo o verdadeiro amor da graça que é infalível, da graça do Filho que foi enviado e foi sacrificado, da vida que se tornou morte para se tornar vida verdadeira.
Então, ser amado exige de você, irmão. Ser amado exige de todos nós. Exige ser aquele que ama. O amado é o que ama. Senão, ele é somente um anticristo. Ele é somente um falso profeta. Ele é somente aquele que não ama. Ele é somente aquele que ama a si mesmo, mas não ama verdadeiramente a Deus. Para a gente encerrar, versículos 18 a 21. No amor, versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, no dia do julgamento, nós mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. O mesmo amor missional, a mesma missão é a nossa. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão.